Olá, meus amigos e Olá, meus amigos e minhas amigas, ouvintes da Rádio Nova Aliança. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, estou como vice-presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília e hoje eu tenho o prazer de entrevistar Lívia Gimenez. Ela é professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Ela é formada na sua graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, a USP, e ela fez mestrado e doutorado na Universidade de Brasília e hoje é professora na UNB, na Faculdade de Direito, e trabalha com temas relacionados a gênero e direitos humanos. O nosso programa hoje é especial em homenagem ao dia 8 de março, que é considerado o Dia Internacional da Mulher, ainda que por uma história que talvez seja um pouco trágica, que a gente também vai falar um pouquinho aqui no programa, de como os tempos mudaram, mas ainda são necessárias ainda mais mudanças. O nosso programa vai ao ar pelas redes sociais aos sábados pela manhã, às 11 horas da manhã, é a nossa estreia nas redes sociais da CJP Brasília, e vai ao ar aos domingos à noite, às 20 horas, na Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM, um pouco antes do nosso programa da palavra do nosso pastor, nosso arcebispo Dom Paulo César. Então, Lívia, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa, especialmente para tratar de questões de gênero relacionadas às mulheres nesse dia 8 de março. Por favor, a sua saudação inicial. É, Olá a todos, todas que nos escutam. É um prazer estar contigo aqui, Ana Paula, e agradeço imensamente o convite. Então, Lívia, nós vamos falar hoje sobre vários projetos na UNB que são relacionados a esses estudos de gênero, e eu acho importante, talvez, a gente voltar um pouquinho e falar um pouco sobre essa definição de gênero e de por que é Uhum. importante falar em gênero quando a gente fala sobre mulheres. Ok, ótima pergunta. Hoje tem uma confusão muito grande, né, na sociedade quando se fala essa palavra, né? As pessoas têm, inclusive, um preconceito, acham que deve ser uma coisa ruim, enfim, né? Mas gênero é uma categoria científica e que ela nos permite analisar os dados sociais e históricos, de forma a gente identificar como que se produz as desigualdades sociais entre homens e mulheres, principalmente, na nossa sociedade. Então, é uma categoria que ela não está falando necessariamente nem de mulheres nem de homens, porque o que ela está falando é dessa relação, né? Então, o que ela vai falar como se construiu ao longo da história uma percepção social do que deve ser papel de homem, do que deve ser papel de mulher. Então, ele fala das feminilidades, das masculinidades também, que são construções históricas, que não têm é, um respaldo biológico, né? Mas que são realmente criações nossas e que por isso se transformam ao longo da história, que conforme a gente vai mudando as percepções do que a gente quer e do que a gente não quer mais, né? Que então se tratam de escolhas. E essa categoria nos permite, então, para além de compreender como foram essas construções do que a gente entende, né, do que são homens e mulheres, a gente também como que se as hierarquias que existem, né, socialmente entre essas pessoas, né, entre esses corpos, né, que a gente faz, né, socialmente, não? Por que que os homens têm acesso a mais espaços de poder na sociedade, principalmente os homens brancos, em detrimento das mulheres, né? O que que explica, né, a incidência enorme que nós temos na sociedade de violência contra as mulheres, né? E claro que essa categoria ela também é permeada por outras, que são somente a de classe e, em especial no Brasil, a racial, né? Compreender que também essas construções corpóreas, né, sociais, né, sobre esses corpos, sobre papéis sociais, no Brasil ela tem um impacto de racialização muito forte por conta do nosso histórico, né, de escravização, que coloca, né, a população negra também no local de maior exploração e de maior vulnerabilidade a violências.
É, tanto que quando a gente vai discutir, inclusive, masculinidades e acesso a espaços de poder, a gente está falando justamente de homens brancos, né? Os homens negros não têm esse alcance social igual, né? Estão mais também vulneráveis a serem vítimas da violência estatal. Em compensação, na relação, né, desses homens com as mulheres, eles têm né, uma condição social muitas vezes também já de poder, né, principalmente nos seus espaços privados, então eles também podem ao mesmo tempo realizar a violência contra as mulheres, da mesma forma que homens brancos realizam violência contra as mulheres, mas que possuem acesso também ao poder do Estado, né, de quem conduz as políticas, né, do Estado e, portanto, também aquilo que o Estado também faz de ruim, né, tipo, ele conclui sobre segurança pública e sobre, às vezes, né, os excessos, né, o uso inadequado da força pública. É interessante a gente falar sobre isso, porque existem várias camadas, né, que a gente pode pensar dessas diferenças entre homens e mulheres. Alguns dados são muito explícitos para falar dessas diferenças. Por exemplo, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, faz as perguntas sobre qual é a faixa salarial das pessoas que moram naquela casa, ou em outras pesquisas, como a PNAD, né? Ele faz perguntas específicas, quanto você ganha, como você se identifica. Ele consegue também estimar a diferença de remuneração, a diferença do pagamento de salários entre homens e mulheres que executam a mesma atividade. E nessas pesquisas existe uma tendência de queda dessa diferença de salário entre homens e mulheres. Então, homens e mulheres estavam ganhando valores aproximados mais próximos entre um e outro. Até 2020 estavam sendo mais unificados os valores entre homens e mulheres. Mas a partir de 2020, eu acredito também que por conta da pandemia e por outras questões políticas no Brasil, essa diferença salarial voltou a subir e a diferença entre homens e mulheres chega a 22% da remuneração no final de 2022. Isso significa dizer o quê? Que as mulheres ganham, em média, menos de 22% do que os homens no Brasil executando as mesmas atividades. E isso, ao longo do tempo, faz uma diferença enorme em termos de como o desempenho dessa mulher, o desempenho financeiro dessa mulher, as oportunidades que ela pode ter, porque também a vida, querendo ou não, é feita de você escolher como que você vai gastar a sua remuneração. Se você ganha menos, você tem acesso a menos serviços, você tem acesso a menos oportunidades, muitas vezes você consegue também oferecer menos oportunidades para os seus filhos. A gente, alguns programas atrás, no programa passado mesmo, a gente falava que a fome, ela aumentou no Brasil significativamente. Quando você consegue cruzar os dados com os chefes de família, a gente vê que a maior parte das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Então, a maior parte das famílias brasileiras sendo chefiadas somente por mulheres, essas mulheres ganhando menos do que os homens. Tudo isso leva a vários ciclos sociais de desigualdade que vão se amplificando. E essa diferença que você mencionou também entre escravizados, né, que vêm para o Brasil, os africanos vêm para o Brasil escravizados, e com isso já nasce uma diferença social também importante relacionada à origem étnica. Ou seja, quem é negro no Brasil vive uma situação de racismo e preconceito, e também recebe menos, né? Mesmo os homens brancos comparados com homens negros, os homens negros recebem menos. E as mulheres brancas ganham mais do que as mulheres negras também. Então, a gente tem aí várias formas de violência, né? Que vão sendo feitas em cascata contra a mulher. Quando a gente fala em violência contra a mulher, as pessoas logo associam à Lei Maria da Penha, que está em vigor no Brasil desde 2006, mas acho que demorou muitos anos e ainda hoje a Lei Maria da Penha não foi completamente implementada, vamos colocar assim, talvez por desconhecimento das pessoas. Um dos temas da sua pesquisa também é relacionado à Lei Maria da Penha. Fala um pouquinho para a gente sobre a Lei Maria da Penha, como é a atuação em relação à Lei Maria da Penha. E, assim, eu queria falar um pouco, sabe o quê? Sobre tipos de violência, porque as pessoas imaginam que a Lei Maria da Penha, ela é principalmente contra a violência física, né? A agressão.
Mas existem outros tipos de violência também que a Lei Maria da Penha ela protege a mulher, ou ela tenta proteger a mulher, ela classifica como violência, né? E então seriam os tipos de violência, né? Que estão previstas na Lei Maria da Penha, e talvez falar um pouquinho também da história dessa legislação, né? Ana Paula, primeiro só trazendo um pouco em relação aos dados, né, que você falou, a gente tem que ter em mente que é isso, a gente tem uma realidade de desigualdade das mulheres, né, na sociedade, que afetam as mulheres na sociedade, e que essa desigualdade se baseia já em algumas divisões sociais de responsabilidades, principalmente em relação à responsabilidade do cuidado, né, e aqui é muito mais amplo do que simplesmente atividades domésticas, assim, é o cuidado também em relação às pessoas idosas, às pessoas com deficiência, tudo que envolve a saúde. A gente vê que 70% do corpo, inclusive profissional de saúde, é composto de mulheres. Então, as questões que envolvem cuidado, elas estão muito relacionadas a um papel que é dado para as mulheres, enquanto a gente disse assim que os homens eles vivem uma situação de privilégio da irresponsabilidade, né? Então, e isso gera em si já uma forte desigualdade, que vai se refletir também na quantidade de tempo que as mulheres têm que se dedicar, né, na sua rotina, em relação a essas tarefas, que normalmente não é remunerada, né, esse trabalho do cuidado é naturalizado como um trabalho não remunerado, as mulheres realizam o dobro do tempo, então assim, é aquilo que a gente chama de uma segunda jornada de trabalho, além do trabalho desse remunerado, ela realiza fora de casa, ela realiza essa outra jornada que não é normalmente remunerada, e quando é feito, né, por uma pessoa, nessa mulher tem uma condição de terceirizar esse trabalho, normalmente ela terceiriza para uma outra mulher, e majoritariamente as trabalhadoras domésticas remuneradas são somente mulheres negras, e que vão receber, né, uma remuneração também muito baixa, que vão ter seus direitos violados, que foi a categoria que historicamente teve maior demora para ter os seus direitos reconhecidos, só em 2013, com a PEC das domésticas. Então, assim, a desigualdade em relação a essa responsabilidade de cuidado afeta vários âmbitos, inclusive a questão dos direitos trabalhistas, em relação do acesso ao mercado de trabalho. Então, quando veio a pandemia, isso gerou uma feminização da pobreza, exatamente porque as mulheres, com o fechamento das creches, né, das escolas, as mulheres foram as primeiras a que tiveram que abandonar os seus trabalhos remunerados para, então, ter que cuidar daqueles a quem elas não tinham mais o Estado ou uma entidade, um órgão privado, um mercado, né, privado para dividir essa responsabilidade. E a gente vê que ainda, né, o Estado falta muito nessa divisão da responsabilidade. Aqui, por exemplo, no DF tem uma pesquisa da Fundação Maria de Vidigal, que aponta que a ausência, né, de vagas em creches faz com que 23,88% das mulheres declaram que não realizam trabalho remunerado por não terem onde deixar os filhos, né? E soma-se a isso a uma falta de compartilhamento igualitário da responsabilidade de cuidar dos filhos com os homens, né? Então, se os homens se responsabilizassem mais, né? Se a gente também, além da licença maternidade, tivesse licença paternidade para que esses homens também tivessem condições trabalhistas de estarem ali dividindo. Se a gente tivesse mais políticas públicas sociais nesse campo, a gente teria já também condições melhores para as mulheres de atuação social nos âmbitos públicos, né? Tanto em trabalhos remunerados, quanto também na atuação política. E a violência doméstica, ela é uma das faces dessa desigualdade. Então, o fato de existir essa desigualdade de gênero, que a gente diz, a gente diz que é de gênero exatamente porque ela não é biológica, ela se baseia numa relação social, ela não afeta apenas as mulheres que a gente vai chamar cis, no sentido assim, né, aquelas mulheres que se reconhece, né, na sua identidade de gênero, né, na sua identidade com aquilo que aquele marcador biológico que a gente tem socialmente. Eu acho que esse ponto eu acho que eu preciso até explicar um pouquinho melhor, né? Porque a gente socialmente tem um marcador, né, que é a genitália, sistema reprodutivo, para definir quem são as mulheres e quem são os homens na sociedade.
Mas isso nem biologicamente é tão preciso ou tão binário, vamos dizer assim, né? Só homem ou mulher, né? A gente tem uma condição biológica, por exemplo, das pessoas intersexuais, né? Não, para quem, né? Para quem tem a fé em Deus, a gente pode dizer que são seres criados por Deus, né? Então, assim, são pessoas que vêm com esses marcadores não demarcados dessa forma, né? Vêm com a genitália que não segue esse padrão, e a gente é que socialmente vai sentir essa necessidade de dizer se aquele é um corpo de um homem ou um corpo de uma mulher, mesmo ele não batendo com... Eu falo que Deus é muito mais criativo do que a gente, né? E acho que às vezes ele nos provoca a pensar isso, né? Se é só isso mesmo, só essas duas formas de a gente poder ser, né? E aí a gente é que vai, então assim, muitas das coisas, deixa bem claro que muitas das coisas a gente vai construir, né, e deixar de uma forma muito rígida, porque a gente vai entender como mulher. E é assim que as pessoas trans, né, que não vão se identificar com essa construção que é social, né, do que a gente se quer como homem, do que se é como mulher, e esses marcadores, são pessoas que não vão se identificar com, né, dentro da identidade que foi dada, né, socialmente, a partir desse marcador biológico, vão se identificar com a outra. Então, a pessoa pode nascer com um marcador que socialmente a gente considera biológico, como socialmente ser de uma mulher, mas a pessoa se identifica como homem e ela, então, tem essa identidade masculina. Ou a pessoa nasce com um marcador biológico que socialmente se entende como de homem, mas a pessoa se identifica como mulher, e ela, então, é uma mulher trans, e essas pessoas são altamente vítimas de violência também, né? O Brasil é o país que mais mata, né? Assassina mulheres trans por pura discriminação, né? Então, assim, essa violência que atinge, né? As mulheres atinge também não só as mulheres cis, mas as mulheres trans, os homens trans também, né? A população transexual no Brasil, a população LGBT, que é a mais em geral. Mas quando a gente vai falar, então, de violência doméstica, o histórico que a gente tem da lei é o seguinte: a gente sempre teve violência, né, contra as mulheres e de forma bastante naturalizada, né? Se a gente pega as ordenações filipinas do período colonial, a gente vê que, inclusive, havia uma autorização expressa para os homens violentarem fisicamente suas mulheres, a população, né, as pessoas negras escravizadas e, inclusive, as crianças. Ao longo As transformações que a gente vamos ter vão ser no sentido de desconstruir, né, essa autorização para essa violência patriarcal, né, ou seja, que é concedida aos homens brancos, principalmente, né, como detentores de poder social. Mas isso vai ser um processo histórico longo, né? O primeiro Código Civil que a gente tem em 1916, as mulheres ainda vão ser tratadas como civilmente incapazes, então, para trabalhar, vão precisar da autorização do marido, o salário delas não vão pertencer a elas, elas têm que entregar para o marido. Só que o Estatuto da Mulher Casada, em 1962, ou seja, muito recente, é que elas vão ter uma emancipação, ou seja, vão poder, ao menos, ser tratadas como civilmente capazes, né, e não precisar mais dessa autorização. E em 77, com a lei do divórcio, é que elas também conseguem sair de relações abusivas, porque até então, se havia presença de violência doméstica na casa, ela não tinha como sair, porque não havia uma lei que autorizasse ela a sair daquela relação. Então, tudo isso é muito recente, e na década de 80, com o fim com a abertura, né, da ditadura militar, com a lei de anistia de 79, a ditadura só encerra em 88, mas você consegue, os movimentos feministas conseguem sair às ruas para demandar direitos para as mulheres somente nessa questão da violência contra a mulher. Então, a gente vai ter casos muito emblemáticos, né, de feminicídios, né, de assassinatos de mulheres, como aquele praticado pelo Doc Street, que tem até um podcast aí para quem quiser ouvir sobre isso, né? A Praia dos Ossos, que conta bem a história, e que o julgamento na época liberou ele sob o argumento da legítima defesa da honra, né? E que só recentemente a gente tem uma decisão do STF, em 2021, se eu não me engano, tornando inconstitucional o uso desse tipo de argumento nos júris.
Ou seja, significa que até recentemente é utilizado esse tipo de argumento, que pesa já legalmente, constitucionalmente, já não tinha nenhuma base, né? Então, as mulheres nesse período foram às ruas protestar contra essa legitimação da violência, né, e do assassinato de mulheres, em contexto de violência doméstica. Se construiu a política a partir dessas demandas da Delegacia de Mulheres em 85, mas eu quero lembrar que, em que pese seja a política pública mais antiga de atendimento às mulheres, a gente tem em torno de 7,5% dos municípios só com delegacias especializadas no Brasil, ou seja, ainda é uma política muito mal executada, né? E quando a gente pensa em políticas em geral de enfrentamento à violência contra a mulher, apenas em 2003, né, no início com o governo Lula, é que a gente vai ter a criação de um Ministério de Políticas para as Mulheres, né? Então, um ministério feito para pensar especificamente políticas para mulheres. Então, até então a gente não tinha nem sequer dados sobre isso, e as políticas eram muito restritas, com a ADAN, às vezes algumas políticas de saúde mais específicas, tinha o Conselho de Direitos das Mulheres também no âmbito do Ministério da Justiça, mas em termos de políticas ainda não tinha algo estruturado. E o Brasil já tinha sofrido uma denúncia na Corte Interamericana de Direitos Humanos, a qual ele é signatário, né, tem todas as convenções internacionais, e que, no caso da Maria da Penha era uma biomédica que foi assassinada, que sofreu uma tentativa, né, de assassinato. Ela viveu, gente, ela vive, viveu. ela é uma sobrevivente, né, e a gente diz que isso foi muito importante, né, ter o testemunho vivo, né, da pessoa que é vítima, né, durante a denúncia, né, lá na corte e tal, né, a Maria da Penha tá aí viva, militando, né, contra a violência, mas ela foi vítima em 83, no início da década de 80, de uma tentativa de feminicídio, né, o marido que é um professor universitário, então a gente vê que a classe social também são pessoas brancas, classe média, não, e tipo, normalmente as pessoas acham que isso é uma coisa, né, apenas ligada à vulnerabilidade social, e não tem a ver com isso, é em qualquer classe que acontece. E ele tentou, né, matá-la com um tiro que deixou ela paraplégica, mas ela sobreviveu. Só que assim, o Brasil, o caso teve julgamento na Corte Interamericana em 2001, e até então não tinha tido uma resposta do Estado brasileiro para esse crime que ela tinha sido vítima. Então, isso mostra como o Estado não tratava, e quando tratava era de forma muito lenta em relação a esses casos. Então, a gente já tinha uma lei penal, né, que dizia que você não podia matar, não pode bater, não, tipo, que criminalizava lesão corporal, que criminalizava várias coisas que são, né, que estão presentes na violência doméstica. A questão é que quando chegava no judiciário, havia um tratamento interpretativo do judiciário de diminuir, né, a gravidade daquela violência por se tratar no âmbito entre pessoas casadas ou namoradas, enfim. Então, o que se prevalecia era o que a gente chama de pátrio poder, né, desse poder dos homens, né, patriarcal, em cima, né, do direito à vida, à dignidade, à integridade física e emocional das mulheres. Então, a Lei Maria da Penha, ela não cria tipos penais novos, né? Ou seja, o que quer dizer isso? Ela não cria crimes novos, ela apenas, praticamente o que ela diz é que se tem que aplicar o Código Penal de forma igualitária quando se trata de uma violência ocorrida no âmbito doméstico. E o que ela vai prever, até tem uma situação assim, ali de aumento de pena por conta de compreender que esse é o espaço que a gente deveria ter mais segurança, que é o espaço da nossa casa, é o espaço que aconteceu essa violência, então que ela fica ainda mais vulnerável, né, de acabar sendo morta, e que por isso precisa ser tratado, além de tudo, com mais seriedade ainda, né. Mas é uma lei feita muito pensada, e se você vê a abertura dela, ela traz um reconhecimento de todos os tratados internacionais de direitos humanos das mulheres. É uma lei pensada para trazer políticas públicas de prevenção, que cria medidas protetivas para prevenir, né, que as mulheres venham a sofrer esse tipo de violência. E muitas das medidas, inclusive, são cíveis, não são penais, no sentido assim, de garantir a guarda provisória dos filhos, uma pensão provisória, enfim, né? Mas quando o judiciário toma, né, a lei, ela toma a partir
uma mentalidade que é do judiciário, que é muito punitivista. Então, ela transforma as varas domésticas, que deveriam ser varas mistas, né, de tratar tanto as questões cíveis como penais, ela trata muito uma perspectiva penal punitivista. Isso a gente enxerga que tem prejudicado muito, principalmente as mulheres negras, né, que estão em espaços, né, que têm um olhar da polícia que não é de protegê-las, né? É, inclusive que elas moram em locais e que a polícia não acessa esses locais para proteger a população ali, mas de uma forma muito para atacar aquela população, né? Então, isso faz com que, enquanto o número de assassinatos de mulheres brancas tenha caído, né, de violência contra as mulheres brancas tenha caído, o contra mulheres negras aumente. Então, isso mostra que há uma desigualdade ainda na aplicação de políticas públicas de enfrentamento à violência, e que essa desigualdade é principalmente racial, porque você ainda não tem políticas públicas pensadas principalmente com centralidade racial de conseguir tratar, né, a realidade específica das mulheres negras nesse contexto, inclusive de reconhecer, né, racismo, situações de racismo que elas sofrem, inclusive dentro da relação, como também um tipo de violência doméstica, né? Isso é a Bruna Pereira, que é uma pesquisadora lá, que fez essa pesquisa no âmbito da UNB, traz de uma forma muito interessante no trabalho dela. Então, acho que a gente ainda tem alguns avanços ainda a realizar, e como você falou, né? Mas quais tipos de violência, então, nós estamos falando, né? Quando a gente fala de violência doméstica, quais são essas violências? Então, pela Lei Maria da Penha, ela vem e traz uma conceituação do que são essas violências. Então, ela primeiro fala dessa violência física, que todo mundo entende mais, né? Que é algo que... e a gente diz, assim, que não só... no senso comum, as pessoas compreendem mais como violência física, mas no próprio, né, sistema de justiça, infelizmente, tem um estudo recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em que a diretora executiva, né, me sumiu um pouco o nome dela, a Samira Bueno, né, eu vi uma entrevista dela falando assim, que a mulher ainda precisa chegar com o olho roxo na delegacia para tratarem como se fosse uma violência, mas isso não é a única violência possível, né? As outras violências que a Lei Maria da Penha prevê são também a violência sexual, que dentro também do âmbito das relações afetivas ainda também é muito naturalizado, a gente tem uma dificuldade imensa, né, ainda das mulheres de denunciarem violências sexuais, né, que ocorrem no espaço público, em outros ambientes, dentro do casamento, de uma relação de namoro, de um ficante e tal. É mais difícil ainda, né, porque a violência sexual, ela ocorre quando não há o consentimento da mulher e nessas relações fica muito difícil, né, as pessoas, a fala da mulher, ela já é muito contestada, né, em relação a que aquilo foi uma relação não consensuada, então, assim, como isso é muito difícil ainda se trabalhar, né? E muitos homens ainda entendem que porque é esposa, ele tem o direito sobre aquele corpo, né? Não entendem que o direito da mulher sobre o desejo dela, sobre o seu próprio corpo, né? Que o desejo dela importa, não mais do que importa, ele é o item legalmente mais do que necessário para que uma relação aconteça, mesmo no âmbito de um casamento, né? As mulheres têm direito a dizer não, e quando elas dizem não, e se você mesmo assim força, é uma violência sexual. Há outras formas de violência, que é a psicológica e a moral, né, que afetam muito o âmbito emocional das mulheres, né, que fragilizam as mulheres nesse sentido e fazem com que, inclusive, muitas vezes elas tenham uma dificuldade de sair daquela relação, necessitando, né, de um aporte, principalmente de políticas públicas do Estado, que tratem também mais desse acolhimento às mulheres também no âmbito psicológico, né? Então, que as políticas não sejam só voltadas quando a gente fala só punitivista, porque as mulheres elas não querem só, elas não podem ser só atendidas pelo sistema, elas precisam ser acolhidas pelo sistema. E esse acolhimento envolve esses serviços multidisciplinares, com assistentes sociais e psicólogas e advogadas, que fazem com que essa mulher consiga, né, elaborar a violência que ela vive e decidir sobre quais caminhos ela vai querer tomar
em termos de denúncia e outros procedimentos. Então, a gente tem um projeto, né, pensado nessa questão do acolhimento, né, pensando que precisa desse atendimento multidisciplinar. Eu já falo um pouco desse projeto, mas só para encerrar os tipos de violência, além desses, existe também a violência patrimonial, que também é pouco comentada e falada, né, mas que afeta muitas mulheres, principalmente a gente tem visto alguns casos aí, que o pessoal tem chamado de estelionato amoroso, né, então de que homens que fazem dívidas no nome das mulheres, e depois somem, né, às vezes até destruição de patrimônios, ah, é, uma forma de vingança, também ou de esconder, né, patrimônio para não dividir no divórcio. Então, então além dessas violências que a gente conhece mais, que é a física, existem todas essas outras, né, psicológica, moral, e a lei, ela trata, é sexual e patrimonial, e a lei trata de todos esses tipos e prevê políticas públicas adequadas para acolhimento. Só um dado para a gente saber, né, da gravidade, né, que considerando todos os tipos de violência, o último dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que saiu semana passada, ele diz que, somando todos esses tipos de violência, 43% das mulheres brasileiras já relataram ter sofrido algum tipo desse tipo de violência por algum parceiro íntimo ao longo da vida. Então, assim, é um dado bastante assustador, né? Que a gente pode ver que ainda tem a questão do reconhecimento, né? De você saber o que é violência e conseguir reconhecer. Então, que já dá quase 50% das mulheres. Então, com mais conscientização, eu imagino que a gente ultrapassaria metade das mulheres da população brasileira que já sofreram algum tipo de violência, né? Que nós vimos declarar. Então, essa é uma situação muito importante que se dê atenção estatal e que a gente tenha políticas públicas adequadas para o seu enfrentamento. Professora Lívia, vamos terminar então o nosso programa, que foi maravilhoso, já está acabando. Coisa boa passa rápido. Na Rádio Nova Aliança 103.3 FM, 710 AM, que o nosso programa é mais curtinho, né? Nas redes sociais a gente continua com o segundo bloco, falando ainda sobre as questões de gênero e também sobre o dia 8 de março. Você estava falando do projeto, eu queria que a gente terminasse esse programa falando um pouco sobre esse projeto e aí você já emenda na sua despedida, porque na sequência nós ficamos com o Evangelho comentado pela Simone Furquim, que é nossa membra da Comissão Justiça e Paz, que faz uma conexão entre o Evangelho e a sua vida cotidiana, a nossa vida cotidiana, e depois a palavra de Dom Paulo César, na sequência do nosso programa de rádio. Por favor, fala um pouquinho sobre o projeto e a sua despedida. Ok. Na UNB eu coordeno 3 projetos. Um deles é o Promotoras Legais Populares, que é um curso de formação para as mulheres sobre seus direitos, que se inicia no dia 6 de maio esse ano, então, em Ceilândia, no Núcleo de Prática Jurídica Ceilândia, que fica ali em Ceilândia Centro. Então, para qualquer mulher que queira realizar esse curso, é um curso que dura 8 meses, todos os sábados, das 9 ao meio-dia. Então, qualquer mulher que queira fazer esse curso, ele dá certificado, ele é só aparecer nesse dia, no dia 6 de maio, às 9 horas da manhã, lá no Núcleo de Prática Jurídica. Para além desse projeto, tem um outro, que é o Maria da Penha, Atenção e Proteção, que é um projeto, na verdade, da professora Ela Vieco, e que agora eu já atuei como advogada voluntária, agora estou integrando também na coordenação, que acolhe, na verdade, não atende, tipo, mais do que isso, a gente acolhe com profissionais da psicologia, da assistência social e do direito, mulheres em situação de violência doméstica, que residem principalmente em Ceilândia. Mulheres de outras regiões, a gente dá uma orientação, a gente não consegue acompanhar o processo no fórum. E aí, qualquer tipo de violência que as mulheres sofrem, não só no âmbito doméstico, e a gente trata também das questões cíveis, não só da questão penal, né? Que às vezes de divórcio, de guarda, né? Para além desses dois, tem o Vez e Voz, que é de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que também é um tipo de crime que acomete principalmente meninas e mulheres, e é um curso de educação popular em escolas do ensino básico, principalmente em Águas Lindas de Goiás. Esse é só para realmente divulgar que a gente também faz esse trabalho.
Mas é isso, eu convido a todas as mulheres que se interessam, tenham esse interesse de aprender mais sobre seus direitos, de construir também o que ela quer como seus direitos, que venham para esse espaço das promotoras legais populares, e aquelas que precisam de uma ajuda mais imediata para uma situação que está vivendo, temos também esse atendimento lá no Núcleo de Prática Jurídica da UNB, aos sábados. A gente recentemente fez um programa especial do projeto Vez e Voz com a Sabrina Beatriz Ribeiro, que é mestranda em Direito na UNB e também é membro desse programa, né, desse projeto. Então, quem quiser ter acesso a esse projeto, a gente falou bastante sobre ele, como acontecem as formas de tráfico humano e quais são os impactos. A gente recomenda entrar no nosso canal no YouTube, no Facebook, porque ele está lá registrado. Falando no nosso canal do YouTube e Facebook, a gente vai continuar a conversa com a professora Lívia Gimenez no nosso canal, no nosso segundo bloco, ok, gente? Então, agora nós encerramos a nossa participação junto à Rádio Nova Aliança. Muito obrigada pela sua audiência. Desejo a todos uma excelente semana e que faça a lembrança de que o Dia das Mulheres é todos os dias. Se todos os dias nós temos cuidado, se todos os dias nós temos atividades e tarefas realizadas como mulheres, se todos os dias nós vivemos mulheres, todos os dias são os dias das mulheres. Um grande abraço e uma ótima semana para vocês. Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho hoje é Lucas, capítulo 15, de 1 a 3 e 11 a 32. Os fariseus e escribas reclamam porque Jesus acolhe e come com publicanos e pecadores. Em resposta a esses murmúrios, Jesus conta a parábola do filho pródigo para fazer com que esses fariseus e escribas enxergassem que eles estavam agindo tal como o filho mais velho da parábola, ou seja, exigindo exclusividade de privilégios com Deus. Jesus revela para eles e para nós que Deus é como um pai misericordioso da parábola. Aqueles líderes religiosos consideravam serem os mais próximos de Deus por estarem sempre na casa do Pai, ou seja, nos templos e sinagogas, porém fechados em seus ritualismos rigorosos, em suas leituras absolutistas sobre Deus. Eles não se abriram para o verdadeiro conhecimento de Deus, que é amor e que é misericórdia. Assim como o filho mais velho, os fariseus não conheciam verdadeiramente o sentimento do Pai, que é ver seus filhos e filhas reunidos como irmãos em seu reino. A resposta de Jesus para os fariseus tem finalidade de romper com pensamentos e estruturas engessadas do poder dominante que exclui as pessoas do plano de salvação de Deus. Isso implica em conhecer e revelar a face terna e misericordiosa do Pai em nossa vida e em nossas relações, nem excluindo nem segregando as pessoas por suas diferenças, pois todos somos irmãos. Nesta semana de memória à luta das mulheres, é importante também varrer do chão da Bíblia toda interpretação que violenta e exclui as mulheres e revelar todas as leituras que incluem o papel protagonista e as representatividades femininas de Deus. Este é um esforço importante para que possamos resgatar o valor da mulher na Bíblia e as mulheres de hoje, e empoderar as mulheres de nossa realidade. Fazendo assim, vamos visualizar todo o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, pois há 3 parábolas que querem revelar a misericórdia de Deus. Deus como um pastor, Deus como uma mulher que vai à casa e Deus como o Pai misericordioso. Perceba que a parábola que representa Deus como feminino está no centro do capítulo. Isso não foi colocado aleatoriamente. Era um recurso literário muito usado pelos povos da Bíblia, chamado de quiasma concêntrico. Era para que os ouvintes centrassem valor no que está no meio, assim como num sanduíche. O evangelista Lucas também usou desse recurso ao dizer que Jesus quis mostrar aos fariseus e escribas que Deus também é como uma mulher que cuidadosamente busca o que perdeu e faz festa quando encontra. Na Bíblia,
temos muitas representações de Deus como feminino, porém, infelizmente, foi apagada e silenciada de nossas catequeses. Por isso, devemos resgatar essa representatividade divina, e essa parábola da moeda perdida também nos ajuda a fazer esse questionamento. O que perdemos ao ler os textos bíblicos? Nessa parábola que diz que Deus é como uma mulher que varre a casa, infelizmente não é lida em nossas igrejas, nem temos iconografias representativas, mas nessa parábola vamos encontrar o protagonismo do feminino e vamos fazer festa, vamos celebrar, assim como a mulher Deus, assim como ele fez. Ou seja, convidou as amigas, celebrou junta, não se celebra sozinho. Portanto, ao longo do mês de março, possamos aprender com Jesus, com as comunidades cristãs e com as lutas das mulheres, para enfim festejarmos juntas e juntos a conquista de relações de igualdade e equidade. Amém. Olá, meus amigos e minhas amigas. Nós voltamos agora no nosso segundo bloco. Para quem nos acompanha pelas redes sociais do YouTube, do Facebook, CJP Brasília, com a professora Lívia Gimenez. E a gente vai fazer um segundo bloco, acho que talvez mais voltado para a gente pensar em possíveis futuros para essas questões de gênero e especificamente sobre as questões da mulher na sociedade, né? Professora Lívia, você falou no último bloco, bem no finalzinho, dos 3 projetos que são mais associados à sua atuação dentro desse âmbito de luta pelos direitos das mulheres, né? Quando a gente fala em estudos de gênero e direitos humanos, a gente fala na prática também pela reafirmação dos direitos das mulheres na sociedade. Conta pra gente o que você acha que podem ser caminhos possíveis para que esses direitos se concretizem. Acho que é uma hora agora da gente olhar para o futuro. Antes disso, eu vou fazer como é que fala? Um flashback, porque a gente falou aqui nos bastidores de como era uma situação que a sua mãe enfrentou no passado e que a gente fala assim, olha, a gente já caminhou rumo a um lugar melhor, mas ainda tem muito ainda a ser caminhado. Eu queria que você contasse essa história para a gente conversar um pouco também, assim, olha, como a visão da sociedade está mudando, né? E é o episódio da sua mãe que era bancária, certo? E num dado momento a chefia dela fez uma coisa inusitada. Conta pra gente aí o que aconteceu. Ela tá me contando que a chefia chegou a fechar a porta para as mulheres que tinham que sair mais cedo para pegar os filhos não saíssem enquanto não terminasse um determinado trabalho ali que ele queria que fosse feito. Tudo isso é uma situação de assédio moral, né? E as mulheres, elas estão ainda hoje, né, mais vulneráveis a situações de assédio moral e sexual no trabalho. Então, tudo isso afeta, né, as condições das mulheres de saírem para o mercado de trabalho, tanto em termos salariais, mas também de qualidade também, né, de condições emocionais estarem ali. Isso tudo tem a ver com aquilo que a gente tratou, né, que é no primeiro bloco, que é sobre essa desigualdade também na responsabilização pelas atividades de cuidado, que as mulheres são sobrecarregadas e os homens têm esse privilégio da irresponsabilidade e que muitas vezes não só não compreendem, não têm empatia ou não têm interesse, né, em relação a esses cuidados que precisam ser feitos e de compreender que as mulheres que estão sobrecarregadas, que têm essa responsabilidade, precisam realizá-los também de forma a conciliar com o trabalho remunerado delas. A gente espera numa sociedade que a gente caminhe, né, de forma a construir direitos trabalhistas que também conforme uma socialização da responsabilidade, o cuidado também com os homens, né, que os homens assumam também isso de forma a tirar essa sobrecarga das mulheres, e isso também vai refletir, em contrapartida também, a uma igualdade maior no ambiente do trabalho remunerado, né, já que os homens também vão estar nessa mesma situação de também precisarem, às vezes, buscar o filho na escola, de também precisar levar o filho no médico, porque isso não vai ser só mais uma responsabilidade das mulheres. Mas para isso a gente precisa de políticas públicas nesse sentido. Então, alguns países da América Latina já têm avançado nisso, né? No Uruguai, por exemplo, hoje tem um Sistema Nacional de Cuidados,
É um país que também avançou em relação à licença paternidade. No Brasil, a gente, na prática, não tem uma licença paternidade, porque esses 5 dias dados pela Constituição, né, é ridículo, né? Um tempo ínfimo, e que se pode ser ampliado para 20 dias, mas isso só acaba sendo contemplando homens que estão no serviço público, né? Porque no serviço privado poucas empresas aderiram a esse programa que concedia essa ampliação de prazo, e fora que a gente tem uma realidade atual muito preocupante, né, de pouco trabalho com carteira remunerada que garante esses direitos. Então, as pessoas também estão majoritariamente desprotegidas de direitos trabalhistas. E isso afeta principalmente as mulheres, quando elas gestam, né? Porque elas ficam sem nem sequer uma licença maternidade, que já é pouca, né? De 4 meses, para gente que já teve filho sabe que não é nada, né? Considerando que a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, orienta a amamentação exclusiva até os 6 meses da criança. Então, não é uma questão só de garantia dos direitos das mulheres, mas de garantia dos direitos também das próprias crianças. Né? Eu costumo dizer que falar de prioridade da primeira infância sem garantir direitos trabalhistas é balela, né? Porque não tem como a gente garantir os direitos dessas crianças se os pais não têm, e a mãe, principalmente, não tem direito a uma licença maternidade e paternidade com um tempo adequado, de dedicação a essa criança, que se não tem também direito a lazer, a tempo de lazer e descanso para poder ter convivência com essa criança. Então, se tem vínculos precários, né? Então, se não tem uma segurança laboral que lhe garanta também uma segurança alimentar, uma estabilidade emocional também, né? Para estar cuidando daquela criança. Então, as coisas estão vinculadas. Então, pensar em políticas públicas quando a gente fala que os direitos das mulheres são direitos de todos e todas, não existe direitos que não são direitos das mulheres, a gente está querendo dizer isso, né? Que a realização dos direitos das mulheres é uma realização também dos direitos, principalmente das pessoas que precisam ser cuidadas, né? Assim, todo mundo precisa de cuidado. Verdade. Nós adultos precisamos de cuidado. Mas normalmente a gente tem uma condição que a gente consegue realizar um autocuidado, em que pese a maioria dos homens também se desresponsabilizam, inclusive, do autocuidado, e a gente vê isso nos índices em relação à saúde, né, que os homens buscam menos, né, o serviço de saúde, principalmente saúde mental, que eles esperam muito que uma mulher é que vá cuidar deles, é que vá levar também, tipo, agendar médico para eles, enfim, né, e isso também sobrecarrega as mulheres. Mas há pessoas as pessoas estão, às vezes, em situações da vida, né, em momentos da vida, na infância, quando idosos, ou em alguma situação em que é um adulto, mas que tem alguma questão específica, né, e às vezes essa questão pode ser temporária, pode ser permanente, que demanda um cuidado também de uma ajuda, né, tipo, de um cuidado também de uma outra pessoa, né, isso no sentido de uma sociedade que se paute por essa ética de cuidado é uma sociedade mais solidária, né, e isso deveria ser socializado de forma com todo mundo, né, não só na responsabilidade das mulheres, mas também com os homens, também com o Estado, o mercado privado, todo mundo deveria se responsabilizar para que esse cuidado, né, que as pessoas pudessem ser cuidadas, né. Então, assim, garantir determinadas políticas públicas que efetivem direitos das mulheres também, muitas vezes, vai refletir também maior cuidado, maior direitos para essas pessoas que são cuidadas, né? Para as crianças e adolescentes, para pessoas idosas, pessoas com deficiência, enfim, as coisas elas estão articuladas né, e se dialogam, né? Desculpa, é só porque a falar. gente fala de investimento em primeira infância, aí a gente falou das creches, por exemplo, né? Um investimento na primeira infância, cada dólar investido na primeira infância, ele retorna em US$ 7 para a sociedade, tanto em economia, como, por exemplo, processos de segurança pública, investimentos em segurança pública são menos necessários, criação, por exemplo, de cadeias são menos necessários. Então, você tem uma redução da desigualdade efetivamente quando você investe na primeira infância. E uma das formas de você investir na primeira infância é justamente você dar condições daquele adulto que cuida dessa criança, né? Uhum. De poder de fato cuidar dessa criança, de oferecer um cuidado de qualidade, um ambiente que estimula essa criança, um ambiente de crescimento saudável, não só físico, mas também mental.
né? Proteger de vulnerabilidades, proteger da violência psicológica. É todo um processo de reconstrução da sociedade, do tecido social. Às vezes as pessoas se perguntam como é que existe uma violência tão marcante na nossa sociedade brasileira hoje, porque os nossos índices, por exemplo, de homicídio são similares a países ou até mais elevados que países que estão em guerra declarada. Ou seja, morre mais gente no Brasil na situação de violência urbana do que na situação de uma guerra conflagrada. Por que isso acontece? Porque o tecido social é fragmentado. A desigualdade social é brutal. Se essa mãe, que é trabalhadora doméstica, ela tem que sair de casa às 4 horas da manhã para chegar no trabalho, porque geralmente ela mora numa periferia, chegar no trabalho às 7 horas da manhã, quem fica com a criança dessa trabalhadora? Se eu não tenho uma creche estatal próxima do trabalho, se eu não tenho uma creche estatal com vaga próxima de casa, quem vai cuidar dessa criança? Essa criança ela é cuidada sempre de uma maneira precária, ou, como você colocou, por uma outra mulher, que essa empregada doméstica vai pagar, né? Muitas vezes eles fazem essa associação também, uma pessoa fica com várias crianças e as mães pagam essa mulher para ficar com essa criança, vira, vamos dizer assim, a subsistência dessa mulher. Mas é sempre de uma forma muito informal, né? Muito espontânea, não é um ambiente totalmente preparado para isso, então você está sujeito também a acidentes domésticos com muita frequência e uma série de outros desdobramentos. Mas assim, Lívia, eu queria que você trouxe um dado, né? A gente também tem países, por exemplo, os Estados Unidos da América, que não oferecem licença paga para a gestante, para a mulher que acabou de ter um bebê, né? A licença maternidade, a licença gestante, ela não existe nos Estados Unidos. Tudo bem que são pouquíssimos países, né? Os Estados Unidos e mais outros 2 países que não oferecem essa licença. Mas a gente precisa, sim, discutir na sociedade se é uma questão de investimento ou uma questão de custo, e no longo prazo da vida laboral dessa mulher, o que representa essa licença? 6 meses numa vida laboral de 40 anos de trabalho, que é o que se apresenta mais ou menos hoje depois da reforma trabalhista, quem conseguir, né, fazer essa carteira assinada para poder se aposentar, aquela coisa toda, é pouco. 6 meses em 40 anos é muito pouco. Mesmo que essa mulher tenha 10 filhos, né? Vamos colocar assim, isso vai representar um número de anos muito pequeno perto do potencial laboral dessa mulher. Mas, de toda forma, eu acho que a gente está evoluindo, porque a gente já percebe hoje que aquela situação que a sua mãe vivenciou, experienciou, um abraço para ela, nosso acolhimento, viu, para sua mãe, que ela hoje seria considerada mais absurda, que você poderia ter até um apelo daquela comunidade mesmo de trabalhadores e trabalhadoras que se insurgisse contra uma postura dessas. Olha, tudo bem, tem trabalho a ser feito, mas tem criança esperando, tem que ser buscado na escola, e quem busca na escola tem que estar lá presente. Então, é toda uma dinâmica que eu acho que a gente está evoluindo. Se, por exemplo, agora a gente fala que o Brasil é o que mais assassina mulheres trans no mundo, pelo menos a gente está falando que mulheres trans são assassinadas. Porque antes esse era um dado que ele nem, vamos dizer assim, ele não era nem revelado nas estatísticas. Era um público tão invisibilizado que não era considerado um diferencial o fato do assassinato em função do gênero, né? Da comunidade LGBTQIA+, ou também do feminicídio. A gente observou nos últimos 4 anos políticas de governo que tentaram diminuir a importância desses conceitos e diminuir a importância de caracterizar o feminicídio como sendo um problema de segurança pública, um problema da sociedade brasileira. Quais são as expectativas para esse novo ciclo, agora que se iniciou em 2023 com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva? Então, eu tenho uma perspectiva que, de fato, nós passamos por transformações, né? No sentido que o movimento, né, feminismo, o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, conseguiu com que as suas pautas fossem reconhecidas em leis e, portanto, como direitos, e pudesse reclamá-los também perante o sistema de justiça, como políticas públicas. Mas essas coisas que acontecem na sociedade também
com resistência, né, de quem tipo, não reconhece, né, os direitos dessas pessoas, não quer reconhecer porque entende que vai ter um prejuízo, enfim, né. Então, a gente viu recentemente, por exemplo, uma situação de trabalho escravo, né, nas vinícolas. Isso demonstra o quanto no Brasil ainda é muito naturalizado um desrespeito aos direitos trabalhistas, aos direitos humanos mais básicos das pessoas, né? E que sempre vem com uma fachada muito racista também. Então, em que pese a gente tenha tido reconhecimentos legais, eu ainda entendo que socialmente ainda nos falta avançar. E acredito que essas reformas trabalhistas e previdenciárias, e a lei que legalizou a terceirização de forma ampla, todas elas trouxeram prejuízos muito grandes nesse sentido, porque foi um retrocesso em relação aos direitos que foram conquistados com muito sacrifício, com muita luta ao longo de décadas, né? Então, assim, é o que a gente fala, a Simone de Beauvoir tem essa frase, né? Porque qualquer crise econômica, os direitos das mulheres são os primeiros afetados. E é isso que a gente vivenciou nos últimos anos. Frente a uma pequena crise, a gente já teve toda uma transformação, uma mudança de uma gestão que veio com uma perspectiva muito reacionária, não só conservadora, mas reacionária no sentido de retirar direitos que já tinham sido reconhecidos, de retirar investimentos das políticas públicas. A gente teve, então, hoje a gente vive um cenário em que a gente colhe esse retrocesso, né? Então, as mulheres hoje estão no mercado de trabalho em índices de 30 anos atrás. Então, houve uma queda, né, da participação das mulheres no mercado laboral muito significativa. Houve uma feminização da pobreza, um aumento da fome. Então, tudo isso significa que a gente tem que estar sempre muito alerta e pensando realmente, aproveitando o momento agora de um governo que tenha aberto as portas novamente para esses momentos, para essas demandas, para construir políticas públicas, para além de retomar algumas que já estavam sendo feitas, de realmente repensar coisas que poderiam ser feitas de uma forma diferente. Então, essas políticas, por exemplo, voltada a uma responsabilização do cuidado. Eu sei que hoje o Ministério do Desenvolvimento Social está com uma secretaria para pensar nisso, né, para pensar em políticas nesse sentido. A SPM voltou a ter essa força, né, de ser um ministério. A gente tem o Ministério da Igualdade Racial também, e o Ministério dos Povos Indígenas, que é muito importante, muito relevante, porque é a primeira vez que a gente também pensa publicamente e estruturalmente no Estado sobre as violências que os povos indígenas sofrem e que as mulheres indígenas sofrem de forma também específica, né? Todo mundo que tem uma invasão no seu território, as mulheres vão sofrer violências muito próprias, né? Enquanto mulheres, né? Não vão sofrer violência sexual, violência de tráfico, de pessoas que vão atingi-las de forma específica em comparação a outros homens. Então, hoje a gente tem um ministério que permite também a gente discutir isso e pensar políticas públicas nesse contexto. Então, só ter leis, né, que nos digam direitos, isso não é nada se a gente não tiver a realização deles, né? Se a gente não tiver um sistema de justiça, então estou falando do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, da Polícia, se esses órgãos não se pensarem também como realizadores de políticas públicas e que está também sobre a responsabilidade deles o enfrentamento à violência contra as mulheres, né? Então, se pensar o que seria isso, de se abrir para a participação social, para que as mulheres digam o que elas esperam desse sistema, que resposta elas esperam desse sistema, como elas iriam se sentir mais protegidas, como, de fato, elas sentiriam impacto nas suas vidas para que tivessem maior proteção. Então, não é só o Poder Executivo, né? A gente precisa que todos os organismos do Estado, né, estejam com suas portas abertas para os movimentos, para ouvir suas demandas e, portanto, conseguir realizar políticas públicas que sejam mais próximas da realidade das pessoas, do que as pessoas realmente vivem, do que elas realmente necessitam. Eu acho que isso, né, é a grande importância da democracia, né? A democracia é isso, é quando a gente consegue, para além de que as pessoas votem, que elas votem, né, de forma livre, que seja reconhecido a sua decisão, né, que isso também a gente passou, inclusive, com uma dificuldade nesse sentido, as pessoas reconhecerem, né, resultado eleitoral, para além de ter essa garantia de que haja espaços de participação social, de conselhos, né, que tinham sido fechados durante a gestão anterior,
Mas esses conselhos são muito importantes exatamente porque permitem que o Estado se aproxime mais da realidade das pessoas e realizem políticas mais, portanto, mais eficientes, né, que realmente respondam aquilo que as pessoas vivem. Eu estou com uma expectativa que nesse ponto a gente avance, né, nesses próximos anos. Os conselhos estão sendo retomados, os ministérios também, o orçamento, né, também que é muito importante. E acho que a gente tem que estar preparadas para ocupar esse espaço e também fazer nossa voz estar ali para a gente fazer as nossas demandas. Lívia, foi maravilhoso conversar com você. Eu acho que a gente podia depois marcar um programa para falar sobre o espaço das mulheres na política também, porque todo esse contexto se reflete, em parte, nessa conjuntura política. Porque se você não tem mulheres na política, como é que você vai fazer políticas por mulheres e para mulheres? Então, isso também é uma reflexão de peso, assim, que a gente tem que enfrentar, é algo difícil, e a gente tem que cada vez mais se questionar e avançar mesmo, né? Nós temos um dos parlamentos que menos tem mulheres no mundo. E que não Então, necessariamente essas mulheres que estão ali estão também pensando com as mulheres, né? Porque também a gente tem muitas mulheres que a gente fala assim, estão cooptadas pelo patriarcado, estão ali, mas que estão ali muito atendendo o que é o pensamento dos homens, o que é a demanda as dos homens, demandas. e não estão ali pensando com as outras mulheres, o que elas né, estão demandando historicamente há muito tempo e precisam na vida delas, né? Então a gente tem muitas mulheres que estão ali com pautas anti-direitos das mulheres, né? Então, que estão ali no Congresso, na verdade, pautando contra aquilo que o movimento demanda. Então, isso também é muito grave, é muito prejudicial. Então, é por isso que eu digo que não basta colocar mulheres, a gente tem que colocar mulheres aliadas, realmente, das nossas pautas, né? E que estejam dialogando com a nossa realidade. E isso também é uma coisa que a gente sofreu muito nesse período, porque não necessariamente as mulheres estão ali, estão com essa perspectiva. Então, Exatamente. isso torna muito mais difícil. Então, quem está no Estado não deve fazer, além de políticas para as mulheres, deve principalmente fazer com as mulheres, né? Por isso que eu digo que esse espaço de participação, como ele é muito importante. Então, eu te agradeço a sua participação, a sua disponibilidade. Foi maravilhoso conversar com você. Se a gente fosse falar sobre ainda o espaço que as mulheres têm de ocupar, a gente ia passar muito mais tempo falando nesse programa. Eu acho que vale um programa só sobre isso. A gente estruturar, assim, qual é a representatividade das mulheres nos espaços de poder e como isso influencia toda uma conjuntura social. Obrigada por você estar aqui. A sua despedida dos nossos internautas. Ok, muito obrigada, Ana Paula, por esse espaço, por essa oportunidade. Eu espero que também tenha atendido aí o que, né, a expectativa aqui do diálogo. Mas Maravilhoso. a gente, né, na UNB, estamos lá no nosso espaço Núcleo de Prática Jurídica, eu reitero aqui que estamos abertos para acolher todas as mulheres que estão aí querendo se unir com a gente, tanto nas lutas que a gente tem realizado por meio das promotoras da Guerras Populares, que é um movimento social feminista, popular, antirracista, anticapitalista, e que a gente acolhe as mulheres que querem se unir a nós para pensar uma nova sociedade para as mulheres, quanto para aquelas mulheres que estão com alguma demanda, né, imediata, que precisam que seja atendida. A gente também está lá, principalmente aos sábados de manhã, no Núcleo de Prática Jurídica da UNB. É isso, Eu vou agradeço deixar muito o espaço. endereço no link aqui embaixo, o núcleo, o endereço do núcleo, o telefone, o endereço virtual do núcleo também, a página do núcleo, porque eu também estagiei lá no núcleo, é maravilhoso. Recomendo quem precisar de ajuda aí até o núcleo, vale muito a pena, é próximo da estação de metrô, então tem como ir também, o acesso é bem facilitado, é lá em Ceilândia, mas você pega o metrô de vários Atravessa a pontos rua. da cidade e atravessa a rua, né? E Bem pertinho. obrigada, Lívia. Um feliz Dia das Mulheres, né? Como é que fala? Um Me bom dê dia de luta flores, para mas nós. Um bom exatamente, me dia de dê luta para flores, nós. mas eu vou até levantar aqui, porque hoje eu estou com uma camiseta especial, ó, Lute como uma garota, que é para a gente garantir que hoje é um dia muito mais, além de celebração das mulheres que antes de nós nos permitiram estar aqui, ou seja, da luta dessas mulheres, é uma reverência à luta dessas mulheres. Que nós possamos também nos tornar referências para as mulheres do futuro, que olhem para a gente e falem: nós estamos aqui neste ponto hoje por conta dessas mulheres que lutaram por nós no passado. Então, você diz que as mulheres são as únicas que são encadeadas, né?
porque em cima dos ombros da mãe vem uma filha, e em cima dos ombros dessa filha vem outra filha, e assim uma cadeia perpétua de mulheres que se estende ao longo do tempo, lutando pelos direitos, pelo espaço, pelo direito de ser mulher, de viver mulher, de se tornar mulher, né? Como diria Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, a gente se torna mulher. Obrigada, Lívia. Eu que agradeço. Um bom dia de luta para nós, uma boa semana e que a gente aí avance, né, nossas conquistas, um mundo melhor para nossas mulheres e meninas. É isso mesmo. Um grande abraço para você que nos Outro pra vocês. ouve. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.